difficulties, problems, we have to praise God. Mesmo no meio das nossas tribulações, dificuldades e problemas, nós temos de louvar a Deus. When we praise God, He comes to us. Quando nós louvamos a Deus, Ele vem até nós. Because Jesus, God, is a dwelling amidst the praises of His people. Porque Jesus, Deus, habita no meio dentre os louvores do seu povo. And we always praise God, praise Jesus. É por isso que devemos sempre louvar a Deus, louvar a Jesus. We believe in Father, Son, and the Holy Spirit. Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. For a moment, closing your eyes, Por um momento, fechamos os nossos olhos holding your hand. e juntemos as nossas mãos. Think of the mighty, no, holding them. Põe as mãos para baixo, fechem os olhos Think of the mighty presence of the Trinity. e vamos pensar na poderosa presença da Trindade. Father who loves us. O Pai que nos ama. He says, even if all reject you, I will not reject you. Ele diz-nos que mesmo que todos vos rejeitem, eu não vos rejeitarei. Your name is written in the palm of my hands. O teu nome está escrito na palma das minhas mãos. I am your Father, you are my children. Eu sou o teu Pai e vós sois os meus filhos. From all eternity, I knew you, I loved you. Desde toda a eternidade eu te conheci. Eu sabia que tu existias. You are in my presence now. Tu agora estás diante da minha presença. But the feeling that loving presence of the Father. Sintamos a presença de amor do Pai. Jesus says, my children, I love you. Jesus diz-nos, meus filhos, eu amo-vos. I died for you. Eu morri por vós. I shed all my blood for you. Eu derramei todo o meu sangue por vós. All I want is that you be in my kingdom. Tudo o que eu quero é que estejas no meu reino. I call you not only children, I call you my brothers and sisters. Eu chamo-vos não apenas filhos, mas também irmãos e irmãs. This is my love. Este é o meu amor. I'm with you always. I'm Emmanuel. Eu estou sempre convosco. Eu sou o Emmanuel. I know your problems. Eu conheço os vossos I problemas. know your sufferings. Eu conheço os vossos I know sofrimentos. your sicknesses. Eu conheço as vossas I doenças. walk with you. Eu caminho convosco. I'm your healer. Eu sou o vosso médico. I'm your liberator. Eu sou o vosso libertador. I'm your savior. Eu sou o vosso salvador. I will never abandon you. Eu nunca vos abandonarei. I am Jesus the Lord. Eu sou Jesus o Senhor. Think of His presence. Pensai na sua presença. The Holy Spirit says, you are my temple. O Espírito Santo diz, vós sois o meu templo. From your baptism, I am indwelling in you. Desde o vosso batismo que eu habito em vós. I take you to Jesus. I take you to the Father. Eu levo-vos a Jesus, eu levo-vos ao Pai. I take you to one another. I am love. Eu levo-vos uns aos outros, eu sou amor. I sanctify you. Eu santifico-vos. I empower you. Eu fortaleço-vos. I walk always with you. Eu caminho sempre convosco. Holy Trinity, we love you. A Santíssima Trindade é o amor. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you.
nossos olhos e colocamos a mão sobre o peito. Believe, feel and experience the presence of the Trinity in you. Acreditai, sentir e experimentai a presença da Santíssima Trindade dentro de vós. Our God is not far away in heaven. He is with us. He is in us. O nosso Deus não está lá longe no céu, mas está connosco, está em nós. We are the tabernacles of God's presence. Nós somos os sacrários da presença de Deus. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. In the silence of the heart, pray to Him for what you need. No silêncio do vosso coração, rezai, peçai tudo aquilo que precisais. Your problems, your pain, your difficulties. Os vossos problemas, as vossas dores, as vossas dificuldades. All what you expect from Him for this retreat. Tudo aquilo que esperais dele para este retiro. Ask of Him, He will give. Peçai aquilo que precisam, que Ele dar-vos-á. He said, ask, you will be given. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á. Seek, you will find. Procurar e encontrareis. No, the door will be open to you. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Ask, no, seek. Batei, procurai. Lord, thank you for this retreat. Senhor, eu agradeço por este retiro. Lord, thank you for all those who arranged this retreat. Senhor, eu agradeço por todos aqueles que organizaram este retiro. Lord, it is you who called us to be here. Senhor, foste tu que nos chamaste para vir até aqui. Perhaps some who were here last year are no more here, they died. Talvez alguns dos que estiveram aqui o ano passado não estejam mais connosco, já tenham morrido. Thank you for the gift of life. Obrigado pelo dom da vida. If we are alive, it is because you love us. Se nós estamos vivos, é porque tu nos amas. Thank you for the years we give. Obrigado por todos os anos que nos demos. Thank you for all the blessings you gave us in my life. Obrigado por todas as bênçãos que nos deste na nossa vida. My childhood, A minha my infância, age, na minha my adolescência, vocation in life. durante a minha vocação na minha I'm vida. married, I have a wife, my husband, Sou casado, tenho um marido, uma esposa, my children, os grandchildren, meus filhos, os meus my netos, family. a minha família. Thank you for all the blessings you gave in my family. Obrigado por todas as bênçãos que me deste na minha família. Thank you for the time I attended the retreat in the past. Obrigado pelos momentos em que participei em retiros no Thank passado. you for the renewal I received. Obrigado pelo renovamento que recebi. Already I found new life. Eu já encontrei uma nova vida. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you for bringing us here. Obrigado por nos trazeres até aqui. Thank you right now, blessing us. Obrigado e neste momento abençoa-nos. We want to hear your word. Nós queremos ouvir a tua palavra. Tell your Holy Spirit Envia o teu Espírito with Santo wisdom, with the courage. com a sabedoria, com a We fortaleza. want to know you more and love you more and more. Nós queremos conhecer-te mais e mais e queremos amar-te mais e mais. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Lord, I pray for everyone here. Senhor, eu peço por todos os que estão I aqui. pray for all in my country, Eu peço por todos os do meu país. all in my church. Todos os da minha igreja. I love your church. Porque eu amo a I igreja. bring everyone to you. Eu levo todos eles até ti. I wish that all the porches be here in this hall. Eu desejava que todos os portugueses estivessem aqui dentro deste pavilhão. Even if they are not here, I pray the vibrations of this voice may touch every portage. E mesmo eles não estando aqui, mesmo não estando aqui, eu peço para que a vibração da minha voz possa tocar todos os portugueses. Bring many conversions, healings, Traz muitas conversões, curas. bring Portugal back to the lost holiness. Traz Portugal de volta à santidade perdida. Let us hold our hands together and pray for each other. Vamos juntar as mãos, vamos juntar-nos e rezarmos todos juntos, uns pelos outros. Good that all of us stand up. Seria bom que todos estivessem de pé. Look at the one on the right, on the left, and pray. Olhar para quem está à vossa direita, à vossa esquerda e rezar. Pray with love. Rezar com amor. Take that person to the presence of Jesus and say, blessed, blessed. Levai essa pessoa que está ao vosso lado à presença de Jesus e peçai, abençoa-o, abençoa-a.
Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Lord Jesus, look upon people praying for each other now. Jesus, olha para as pessoas que neste momento rezam umas pelas outras. I pray through the hands, you let your Holy Spirit flow. Eu peço que através das suas mãos o teu Espírito Santo flua. Right now, give them wisdom, courage. Neste momento dá-nos a sabedoria, a fortaleza. Give the gift of the Holy Spirit to know your word and to follow you. Dá-nos o dom do Espírito Santo para conhecerem a tua palavra e para te seguirem. Holy Spirit, come with the gift of repentance. Espírito Santo, vem com o dom do arrependimento. Right now, bring Jesus into the life of everyone. Neste momento traz Jesus à vida de todos. Give them an experience of God's love. Dá-nos uma experiência do amor de Deus. His healing, liberation, and many other blessings. Traz a cura, a libertação e muitas outras bênçãos. Bless them, their families. Abençoa-os a eles e às suas Bless famílias. their near ones and dear ones. Abençoa os seus entes queridos e próximos. Right now, let blessing flow through the hand. Neste momento, que a bênção flua através das
Now turn to the opposite side. Agora voltados para o outro lado e vamos fazer o mesmo. Lord Jesus, again a group of people pray. Senhor Jesus, novamente as pessoas estão a rezar. I pray to the hands, your power flow into the people. Eu peço que através das suas mãos o teu poder flua sobre Let o teu them povo. sanctify them to the hands. Neste momento santifica-os através das suas mãos. Holy Spirit, Lord, come to them. Espírito Santo, Senhor, venha Let there be a eles. signs and wonders. Que aconteçam sinais e Let prodígios. there be miraculous healing. Let there be miraculous Que healing. aconteçam curas miraculosas. Holy Spirit, come with wisdom, with knowledge. Espírito Santo, vem com a sabedoria, com o conhecimento. Help them to know you more and more. Ajuda-os a conhecerem mais Holy e Spirit, give mais. them courage to follow you and to be authentic Catholic Christians. Dá-lhes a coragem para te seguirem e para se tornarem católicos autênticos. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Abençoa-os, cura-os, liberta-os. Now standing towards the altar, holding the hand, let's say the Our Father Hail. Agora voltando-nos para o altar, todos para a frente, e dando as mãos uns aos outros, vamos todos rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Pai nosso. Mama Maria, be with us, pray for us. Mamãe Maria, fica conosco, reza por nós. Be with us as you were with the apostles and early Christians. Fica conosco tal como estivestes com os apóstolos e os primeiros cristãos. We are short of wine, Nós não temos vinho, wine of peace, wine of joy, vinho de paz, vinho de alegria, wine of good life. vinho de uma boa vida. Mary, Mama, pray as you prayed in Cana in Galilee. Maria, mamãe, reza por nós tal como rezaste em Caná, na We Galileia. want to be filled with peace and joy. Nós queremos ser cheios de paz e de alegria. Family needs to be filled with love. As nossas famílias querem ser cheias de amor. Mama, pray for us. Mamãe, reza por nós. Ave Maria. Cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria al Padre. Ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amen. You will be peace to one another. Cumprimentai-vos uns aos outros, Maybe a shake hand, maybe a kiss, as you like. com um aperto de mão, com um beijo, como quiserem. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice.
Let us sit down. Podemos sentar-nos. As you know, now we are going to have one talk, Como sabes, agora vamos ter um ensinamento, a short break, depois um pequeno intervalo one more talk till 1 o'clock. e depois mais outro ensinamento até à 1 da tarde. 1 o'clock we break for lunch. À 1 hora fazemos um intervalo para almoço. Before I begin to talk, I want to ask you one question. E antes de começarmos nos ensinamentos, quero fazer-vos uma pergunta. Are you able to hear well? If not me, at least another children. Conseguiste todos ouvir bem o Sr. Padre, ou pelo menos a mim? Give an applause to the mic operator, Pedro. Então vamos dar um grande aplauso a quem controla o sistema de som, ao Pedro. I understand you hear me and hear my translation. Eu espero que me compreendam a mim e ouçam a minha tradutora. I repeat what I told last evening because there are many new people today. Eu vou repetir aquilo que disse ontem ao fim do dia, porque há muitas pessoas novas hoje. The theme of this program is, Behold, I make everything new. O tema deste retiro é Eis que renovo todas as coisas. Book of Revelation 21:5. Isto está no livro do Apocalipse 21:5. Whoever is in Christ Jesus should be a new creation. Quem quer que esteja em Jesus Cristo deve ser uma nova criatura. All is gone, new is come. Tudo o que era passado passou e vieram coisas novas. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Whether you are circumcised or not, what is important is that you be a new creature. Quer sejais circuncidados ou não, o que importa é que sejais uma nova criatura. Galatians chapter 6:15. Gálatas, capítulo 6, 15. Jesus came to this world to give us a new life. Jesus veio a este mundo para nos dar uma vida nova. That Jesus doesn't want us to be carrying the burden of the old. Ele não quer que nós carreguemos aos ombros aquilo que é velho. He wants us to be new. Ele quer que sejamos novos. We read in John chapter 3, Nós podemos ler em João, capítulo 3, verse 3 to 5. os versículos 3 a 5. That rich scholar, a big learned man by name Nicodemus came to Jesus. Que homem rico, de nome Nicodemos, vem ter com Jesus. He appreciated Jesus and said, Jesus, you are doing great things. Ele apreciava muito Jesus e dizia: Jesus, tu fazes coisas muito grandiosas. Surely God is with you, Jesus. E por isso, seguramente, Deus está contigo, Jesus. So he did not know that Jesus is God. E ele não sabia que Jesus era Deus. He thought he was a rabbi, a prophet. Ele pensava que ele era um rabi, um profeta. So he was congratulating him for the miracles, wonders. Por isso, ele dava-lhe os parabéns por todos os prodígios e maravilhas que ele fazia. A good man. Era um bom homem. If I were in the place of Jesus, I would have said, Nicodemus, thank you. Se eu estivesse no lugar de Jesus, eu teria respondido: obrigado, Nicodemos. Because you are congratulating and saying good of Jesus. Porque ele elogiava e falava bem de Jesus. But he did not say, Jesus did not say thank you. Mas Jesus não lhe disse obrigado. Jesus looked at him. Jesus olhou para ele. Whenever Jesus saw, he used to look at the people. Sempre que Jesus se encontra com alguém, ele olha para as pessoas. Do you think Jesus was looking at the painted head and the costly dress? Achas que quando Jesus faz isto que estaria a olhar para os cabelos pintados ou para as belas roupas? No, he was looking at the heart. Não, ele olha para o coração. You know, his eyes are very powerful. Como sabeis, os seus olhos são muito poderosos. We read in the Old Testament, in the book of Sirach, Nós podemos ler no Antigo Testamento, no livro de Ben-Sirach, 23:19. no capítulo 23, 19, The eyes of the Lord is
10,000 times powerful than the sun. Podemos ler que os olhos do Senhor são 10.000 vezes mais brilhantes que o sol. So nothing is hidden before him. Por isso, nada pode ficar escondido aos seus olhos. He's with that eye, he's looking at me and you. E é com esses mesmos olhos que Ele olha para mim e para vós. So at one look, he can know who we are. Por isso, com um só olhar, Ele é capaz de nos conhecer. Because he's omniscient. Porque Ele é He omnisciente. knows everything. Ele sabe tudo. Every movement we make, Mesmo todos os movimentos que nós every fazemos. word we speak, Todas as palavras que nós dizemos. everything that we do. Everything we do. Todas as ações que nós fazemos. We may hide our life partner. Nós podemos esconder isto ao nosso companheiro de vida. We may hide our children. Podemos esconder aos nossos filhos. Even we may hide the confessor. E até podemos esconder ao confessor. But we cannot hide God. Mas não podemos esconder a Deus. He looks at us. Ele olha para nós. So he looked at Nicodemus. Então ele olhou para Nicodemos. He knew, although he was a scholar, he was in sin. Ele sabia que embora ele estivesse em pecado, When one is in sin, God cannot accept congratulations or praises. e quando alguém está em pecado, Deus não pode aceitar os nossos elogios, os nossos louvores. Or in other words, a sinner cannot pray. Ou por outras palavras, um pecador não consegue rezar. His prayer will not be heard, will not be answered. A sua oração não será atendida, não será ouvida. Why? Porquê? Sin separates us from God. Porque o pecado separa-nos de Deus. Isaiah 51 verse 1. Isaías 51, versículo 1. Isaiah 59 verse 1. Desculpem, Isaías 59, versículo 1. You, my people, you come and pray. Vós sois o meu povo, vinde e rezai. You say that I am not answering your prayers. Vocês rezam por mim nas vossas orações. But when I look at you, I see your hearts are away from me. Mas quando eu olho para vós, eu vejo que os vossos corações estão afastados de mim. Because you are sin. Porque sois pecadores. Wash away your sins. Lavai primeiro os vossos pecados. And then come to me. E depois venham a mim. Then I shall listen to you. Então aí eu atender-vos-ei. So, the first thing we need is to cleanse our hearts. Então a primeira coisa que temos de fazer é limpar o nosso coração. Then only the Lord can accept our praises, can accept our prayers. Só assim o Senhor pode aceitar os nossos louvores, as nossas orações. So first thing is repentance of our sins Então a primeira coisa a fazer é arrependermos-nos dos nossos and pecados coming to Jesus. e virmos até Jesus. That's why Jesus said, E depois Jesus disse: if you want your prayers to be answered, abide in me. se quereis que as minhas orações sejam atendidas, habitai em mim. John chapter 15 verse 7. João capítulo 15, versículo 7. John chapter 15 verse 7. João capítulo 15, versículo 7. I am the vine, you are the branches. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Abide in me, I will abide in you. Habitai em mim e eu habitarei em vós. If you abide in me, ask whatever you want, I will give you. Se habitardes em mim, peçai tudo aquilo que quiserdes que eu vos darei. How can we abide in him? E como é que nós podemos habitar nele? Through grace. É através da graça. What is grace? E o que é a graça? That is the power of the Holy Spirit. A graça é o poder do Espírito Santo. So in our prayers, in our sacraments in the church, Então, nas nossas orações, nos sacramentos da Igreja, Holy Spirit comes to us with the power. o Espírito Santo vem até nós com poder. In other words, we receive grace. Por outras palavras, nós recebemos a graça. And through that grace, we abide in Jesus. E através dessa graça, nós habitamos em Jesus. So this is a way to pray. Então, esta é a forma de rezar. And Jesus looked at Nicodemus and said, E então Jesus olhou para Nicodemos e disse: unless you are born again, you cannot inherit the kingdom of God. a não ser que nasças de novo, não poderás entrar no reino de Deus. So Jesus was telling something new to Nicodemus. Então Jesus dizia algo de novo a Nicodemos. You must be born again from above. Then only you can inherit the kingdom of God.
Tu tens de nascer de novo do alto, só assim podes entrar no reino de Deus. He was astonished. Ele ficou estupefacto. He must have been 40 or 50 years old. Ele já devia ter 40 ou 50 anos de idade. He thought, how could he go back to the mother's womb and again be born? E ele pensou, como é que é possível eu voltar de novo ao ventre da minha mãe e nascer de novo? He knew about only one kind of birth, physical birth. Ele só tinha ouvido falar de um único tipo de nascimento, o nascimento físico, biológico. But as he had seen how the children are born to the mothers. Ele já tinha visto como as crianças nasciam das suas mães. So he asked Jesus, Então ele perguntou a Jesus, in my old age, can I go back to my mother's womb and be born again? como é que eu na minha idade avançada posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Of course, Jesus knew that this man did not understand what he said. E é claro que Jesus sabia que este homem não compreendia nada do que ele lhe dizia. Then very clearly Jesus said, E então, muito claramente, Jesus disse-lhe, Amen, amen, I say to you, unless you are born by water and Holy Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Jesus disse-lhe então, em verdade te digo, a não ser que nasças de novo na água e no Espírito Santo, não poderás entrar no reino de Deus. John chapter 3 verse 5. João, capítulo 3, versículo 5. You know, Jesus is the only one who used that phrase, amen, amen. Como nós sabemos, Jesus é o único que utiliza esta expressão, em verdade, em verdade. No other prophets in the Old Testament used that phrase. Mas nenhum outro dos profetas do Antigo Testamento utilizava esta expressão. Jesus did not use that phrase always, no. E Jesus também não usava sempre esta expressão, não era sempre. Only when he used to speak something very important, on which there is no compromise, no change, he used that phrase. Apenas quando ele iria dizer algo que era muito importante, do qual não era possível abdicar de nenhum princípio, é que ele usava esta expressão, em verdade, em verdade. For example, when he spoke about the Holy Eucharist, he said, Por exemplo, quando ele falou sobre a Sagrada Eucaristia, ele disse, Amen, amen, I say to you, unless you eat my body and drink my blood, you are no life. Ele disse sobre a Sagrada Eucaristia, em verdade vos digo, a não ser que comam do meu corpo e bebam do meu sangue, poderão ter a vida eterna. So, these are the special speaking of Jesus about some great truth. Então, estas expressões de Jesus só usava quando ia dizer grandes verdades, Nobody can change on that. que ninguém poderia mudar. Even the Holy Father, Pope cannot change what Jesus said with the amen, amen. Nem o Santo Padre, o Papa, pode mudar isto que Jesus disse quando utilizou a expressão em verdade, em verdade. Because Jesus came to give truth, speak truth. Porque Jesus veio para nos falar da verdade. We cannot change the truth. E nós não podemos mudar a verdade. That's why he said, Amen, amen, I say to you, you must be born again by the Holy Spirit and water. É por isso então que Jesus lhe disse, em verdade te digo, não poderás, enquanto não nasceres da água e do Espírito Santo, não poderás entrar no reino de Deus. My dear brothers and sisters, we all received this new birth in baptism. Meus queridos irmãos e irmãs, todos nós recebemos este novo nascimento com o nosso batismo. We were all born by water and spirit at baptism. Todos nós nascemos pela água e pelo Espírito no nosso batismo. When I say all, I have my doubt whether all your children are baptized. Mas quando eu digo todos, eu tenho dúvidas. Será que todos os vossos filhos e netos são batizados? I see some of your children are not baptized. E eu sei que alguns dos vossos filhos não são batizados. I know when I came in the past in Portugal, I have baptized people who are 10, 11, 13 and so on. Eu já estive aqui no passado em Portugal e já batizei várias pessoas que tinham 10, 11, 12 anos de idade. You must know if you don't baptize your children, they are not Christians, they are pagans. Mas deveis saber que se não batizardes os vossos filhos, eles não são cristãos, são pagãos. You know, 3 days before, Holy Father Francis said, Há 3 dias atrás, o Santo Papa, o Papa Francisco disse: no Christian is born in a factory, made in a factory. Nenhum cristão é feito num laboratório. No Christian is manufactured in a factory. Nenhum cristão é produzido numa fábrica. No Christian is born of a parent.
nenhum cristão nasce só dos seus pais. A Christian is born at the Baptist church. Um cristão só nasce com o batismo. If you or your children are not baptized, you are not a Christian. You are not in Christ. Se vós ou os vossos filhos não sois batizados, então não sois cristãos, não estáis em Cristo. I know in one of my retreats here in Portugal, Eu sei que num dos meus retiros aqui em Portugal, one lady came to pray for 3 children. vai ter comigo uma senhora pedir-me para rezar pelos seus 3 filhos. When I prayed, I felt something bad in my heart. E quando eu comecei a rezar, eu senti algo mal dentro do meu coração. And I asked, are the children baptized? E eu perguntei-lhe, os seus filhos são batizados? She said no. E ela disse não. I said, why didn't you baptize your children? E eu perguntei-lhe, porquê é que não batiza os seus filhos? She said, let them grow up and decide. E ela disse-me, porque eu quero deixá-los crescer para decidirem. Then I'm sorry, I said, I don't want to pray here for pagans. I came to pray for the Portuguese Catholics. Então eu disse-lhe, eu peço desculpa, mas eu não quero rezar por pagãos, eu vim para rezar por católicos portugueses. I don't want to lay hands on the pagans here in Portugal. Eu não quero impor as minhas mãos sobre os pagãos aqui de Portugal. The woman started shedding tears. Father James, don't say my children are pagans, they are Catholics. E então aquela mulher começou a derramar lágrimas e disse-me, Padre James, não diga que os meus filhos são pagãos, eles são católicos. I said, if they are not baptized, they are not Catholics, I am sorry. Eu disse-lhe, peço desculpa, mas se eles não são batizados, eles não são católicos. Then she said, my eldest son has asthma. Então ela começou a dizer que a irmã mais velha tinha asma And the second child, girl, having psoriasis on the skin. e que a segunda filha, uma menina, tinha psoríase, uma doença de pele, And the third child is stubborn. e que o seu terceiro filho era muito teimoso. Father, please lay hands and pray. Senhor Padre, por favor, imponha as suas mãos e reze por eles. I said, no, I will not do it. Eu disse-lhe, não o vou fazer. And she asked her, are you a priest? E ela perguntou-me, então, mas é Are you a sacerdote? Catholic priest? É um padre So she católico? began to question me. E começou-me a questionar. But I made no compromise. Mas eu não abdiquei deste princípio. I'm sure she was very angry when she left me. E eu tenho a certeza que ela, quando saiu de ao pé de mim, ia muito zangada. When she left, in my heart, I prayed for her conversion. E quando ela se foi embora, no meu coração, eu comecei a rezar pela sua conversão. Also, I prayed that she might baptize the children. E também rezei para que ela batizasse os seus In filhos. my heart, I felt pity for them. No meu coração, eu senti pena deles. When I came to Porto, Quando eu voltei ao Porto, these were the people who met me for the first. estas tinham sido as pessoas que se tinham encontrado, estas foram as pessoas que se encontraram comigo pela primeira vez, as I don't primeiras. remember her name, you know I am old. Já não me lembro do seu nome, como sabem, eu estou a ficar idoso. She came and hugged me and said, Father, I was very angry with you when you told that my children should be baptized. E então ela veio ter comigo, abraçou-me e disse: Senhor Padre, eu estava muito zangado quando me disse que os meus filhos tinham de ser batizados. But on the way, I heard the voice of the Lord. Mas a caminho, quando voltava, ouvi a voz do Senhor. Father James is an Indian priest. O Padre James é um padre indiano. He comes from a pagan country Ele vem de um país pagão and he told the truth. e ele disse a verdade. I am guilty that I did not baptize my children. Eu sou culpada por não ter batizado os meus filhos. The very day she went to the parish priest and told, Naquele mesmo dia, ela foi ter com o seu prior, o seu pároco, e pediu o that good batismo. priest prepared the children for baptism. E aquele bom sacerdote preparou os seus filhos para o batismo. So she came and hugged me and said, my children are baptized, now they are healed, no asthma, no psoriasis. Então ela veio ter comigo, abraçou-me e disse-me, com muita alegria, os meus filhos agora estão batizados, eles estão curados, já não têm psoríase, não têm asma. Hallelujah, Aleluia. hallelujah. Aleluia. It is same with regard to any sacrament. E isto acontece o mesmo em relação a todos os sacramentos. If you are not married in the church, you are not married at all before the Lord Jesus. Se nós não formos casados pela Igreja, significa que não somos casados diante do So Senhor. after this retreat, if you are not baptized, or if you are not baptized your children, do it. Então, depois deste retiro, se algum de vós não é batizado ou se não tem os seus filhos batizados,
façam-no. If your marriage is not blessed in the church, go to your parish priest and tell. Se o vosso matrimónio não foi ainda abençoado pela igreja, vão ter com o vosso pároco e peçam-lhe o And matrimónio, let your marriage be blessed in the church. para que o vosso casamento seja abençoado na igreja. Otherwise you will not be in grace. De outra forma, não podeis estar em graça. So this is my small advice in the beginning of this program. Então, estes são os meus pequenos conselhos logo no início do nosso programa. You must be born again. Deveis nascer de novo. Now, in silence, let us ask ourselves, although we were born again in baptism, are we living by that grace? Então, agora em silêncio, perguntemos-nos a nós próprios: embora nós já tenhamos nascido de novo pelo batismo, será que ainda mantemos essa mesma graça recebida? When you are baptized, the priest asks a question, do you renounce Satan and all his works? Quando nós somos batizados, o sacerdote faz a seguinte pergunta: renunciais a Satanás e a todas as suas obras? And the God's parents said, yes. E os padrinhos respondem, sim, The renuncio. God's parents said for you. E os padrinhos dizem em nosso nome, por Now, nós. are you in contact with the Satan and all his works? E agora eu pergunto, será que vós estáis em ligação a Satanás ou a alguma das suas obras? Perhaps you may say, Father James, I never had been to Satanism. Talvez vocês me respondam, Padre James, eu nunca estive no satanismo, I never went to esoterics or New Age. eu nunca estive envolvido no esoterismo ou na nova era, But I say, if you are in mortal sin, you belong to Satan. mas eu digo-vos que se estiverdes em pecado mortal, pertenceis a Satanás. 1 John 3:8. 1 de João 3:8. He who sins belongs to Satan. Aquele que peca pertence a Satanás. 1 John 3:8. 1 de João 3:8. If I am in mortal sin now, I don't belong to Jesus. I belong to Satan and his kingdom. Se neste momento eu estiver em pecado mortal, eu não pertenço a Jesus, mas pertenço a Satanás e ao seu reino. Many Catholics, even priests, do not know this truth. Há muitos católicos e há até sacerdotes que não sabem esta verdade. Unless a Christian who is in mortal sin repent and come back to grace, he is in the kingdom of Satan. A não ser que um pecador que esteja em pecado mortal se arrependa e volte a estar em graça, ele está em Satanás e no seu reino. Because you are not in grace. Porque não estamos em graça. It is by grace, by the power of the Holy Spirit, you belong to the kingdom of God. É apenas pela graça, pelo poder do Espírito Santo, que nós pertencemos ao reino de Deus. My children, there are two kingdoms. Meus filhos, existem dois reinos. The kingdom of Christ, kingdom of Satan. O reino de Cristo e o reino de Satanás. We know Jesus came to this world to establish a kingdom. Nós sabemos que Jesus veio a este mundo para estabelecer um reino. You know, Pilate asked Jesus, are you a king? Como sabeis, Pilatos perguntou a Jesus, és rei? He said, it's for that I was born. E ele respondeu, foi para isso que eu nasci. Yeah, Jesus was born to be a king. Sim, Jesus nasceu para ser rei. That's why when Gabriel announced the good news to Mother Mary, Foi por isso que o anjo Gabriel veio dar a boa nova a Nossa Senhora. the news was this. E a notícia, a You boa will nova era, conceive and bear a child. irás conceber e dar à luz um filho, He will be a king ruling the whole world. e ele será um rei que governará todo o mundo. His kingdom has no end. E o seu reino não terá fim. Luke chapter 1:33. Lucas capítulo 1, So 33. Jesus came to this world to establish a kingdom, Então Jesus veio a este mundo para estabelecer um reino, and he is the ruler of that kingdom. e ele é o governador, é ele que manda nesse reino. That's why in the Catholic Church we have the feast of the Christ the King. É por isso que nós, na Igreja Católica, celebramos a festa do Cristo Rei. He is not only a savior, not only a healer, he is our king. Ele não é apenas o nosso Salvador, ele não é apenas o nosso médico, ele é o nosso Rei. So we belong to his country.
Por isso, nós pertencemos ao seu We reino. belong to His power, His sovereignty. Nós pertencemos ao seu poder, à sua soberania. How do we belong to His sovereignty, His power? E como é que nós podemos pertencer a esta soberania, ao seu It poder? is by the power of the Holy Spirit. É através do poder do Espírito Santo. That's why we read in Romans chapter 14, verse 17. É por isso que podemos ler em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romans 14, 17. Romanos 14, 17. The kingdom of God is not eating and drinking, but it is the righteousness, peace and joy of the Holy Spirit. Podemos ler que o reino de Deus não é uma questão de comida nem de bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Yeah, in one word, the kingdom of God is life in the Holy Spirit. Numa só frase, o reino de Deus é a vida no Espírito Santo. You know, every king has power. Como sabeis, todos os reinos têm So Jesus poder. the king has power. That is the power of the Holy Spirit. E Jesus, o Rei, tem poder. E esse é o poder do Espírito Santo. We know when when Luke wrote about the Holy Spirit Quando Lucas escreveu sobre o Espírito Santo, in Acts of the Apostles chapter 1:8, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 8, he said, "But the Holy Spirit shall come upon you, you shall be filled with power." ele disse, aí diz-nos que quando o Espírito Santo vier sobre vós, vós sereis cheios de poder. Yeah, a Christian is spirit-filled. Sim, um cristão é cheio do Espírito. So a Christian should be led by the power of the Holy Spirit. Por isso, os cristãos têm de ser conduzidos pelo poder do Espírito And Santo. we find this Holy Spirit and His power in the church. E nós podemos encontrar este Espírito Santo e este poder na igreja. That's why a Christian, a Catholic can never live without the church. É por isso que um cristão, um católico, nunca pode viver sem a igreja. Or in other words, church is the kingdom of Christ here on earth. Ou por outras palavras, a igreja é o reino de Deus aqui na terra. When we belong to Jesus, by grace, we belong to His kingdom. Quando nós pertencemos a Jesus, através da graça, nós pertencemos ao seu reino. So that is kingdom of Christ. Então esse é o reino de Cristo. Also, Satan has powers. Mas também Satanás tem poderes. Yeah, the power of Satan we call occult. E ao poder de Satanás nós chamamos de oculto. This power is in the world. E este poder está no mundo. You know, 1 John chapter 5 verse 19. Na 1 de João, capítulo 1, versículo 15. 1 John chapter 5 verse 19. 1 de João, capítulo 5, versículo 19. We know that we belong to God. É bom sabermos que somos de Deus. We Christians, we Catholics belong to God. Nós cristãos, nós católicos pertencemos a Deus. I read the second part of that sentence. E agora vou ler a segunda frase deste versículo. The whole world is under the power of the evil one. Ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Who is the ruler of this world? Quem é o governador deste mundo? Satan. É Satanás. Yeah, Lucifer is the ruler of this world. Sim, Lúcifer é o governante, o governador deste In mundo. other words, only those who believe in Christ, live by His grace, belong to God. Então, apenas aqueles que vivem em Cristo, que vivem pela sua graça, pertencem a Deus. Others belong to the power of the evil one, Satan. Os outros pertencem ao poder do maligno, de Satanás. First way, how human beings belong to the Satan, it is by sin. E qual é a primeira forma através da qual os seres humanos pertencem a Satanás? É That's pelo why, pecado. that's why we have to repent of our sin, come back to the kingdom. É por isso que nós nos devemos arrepender dos nossos pecados para voltarmos para o reino. That's why whenever we read about sin from Saint Paul, we hear, when we commit sin, we are separated from the kingdom of God. É por isso que sempre que nós ouvimos falar do pecado, desde São Paulo, que nos diz que ficamos separados de Deus. For example, we read Galatians chapter 5, 19 to 21. Por exemplo, podemos ler em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Galatians chapter 5, 19 to 21. Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. The works of the flesh are clear. Fornication, impurity, licentiousness,
idolatry, sorcery, hatreds, rivalry, jealousy, outbursts of fury, acts of selfishness, dissensions, factions, occasions of envy, drinking, orgies, and the like. I warn you, as I warned you before, those who do such things will not inherit the kingdom of God. Mas as obras da carne estão à vista, são estas: fornicação, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúme, fúrias, ambições, discórdias, partidarismos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Sobre elas vos previno como já preveni. Os que praticarem tais coisas não herdarão o reino de Deus. We have to ask ourselves, do we belong to any of these things? Nós temos de nos perguntar a nós próprios, será que nós nos identificamos com algum destes pecados? Then we will not go to the kingdom of God. Então nós não estamos no reino de Deus. I want to explain one word from the list of sins here: fornication. Eu gostaria de vos explicar melhor uma das palavras que está na lista destes pecados que foram enumerados, que é a palavra fornicação. If you want to know the meaning of it, open your dictionary and see. Se quiserdes saber o significado disto, abri o vosso dicionário para ver. Fornication is sexual act between two unmarried people. A fornicação é a união sexual entre duas pessoas não casadas. So pre-marital sex is sin. Então isto quer dizer que o sexo pré-matrimónio é pecado. My dear young people, Meus queridos jovens, when you have a girlfriend or boyfriend, quando vocês, aqueles que têm ou tiveram um namorado ou uma namorada, when you sleep together and have sex, it is sin. You are not in the kingdom of God. quando vocês têm uma união sexual, dessa forma estão a cometer pecado, não estão no reino de Deus. I'm saying this emphatically because in Europe it has become normal. Eu estou a dizer-vos isto com muito ênfase porque aqui na Europa isto tornou-se normal. I know even many priests don't speak about this subject. Eu sei que mesmo muitos sacerdotes não falam sobre este tema. Yeah, when you have a sexual union when you are not married, it is a fornication. Quando tendes uma relação sexual sem seres casados, significa que estás a praticar a fornicação. I know many translators to the Bible does not like this word. That is why in many translations you don't find this word fornication. Eu sei que há algumas traduções da Bíblia que não utilizam esta palavra e por isso isto induz muitas pessoas em erro. Mas a palavra é a fornicação. Again we read in Ephesians chapter 5, 3 to 5. Novamente podemos ler em Efésios, capítulo 5, 3 a 5. Ephesians chapter 5, 3 to 5. Efésios, capítulo 5, 3 a 5. Fornication or any impurity or greed must not even be mentioned among you, as is fitting among holy ones. No obscenity or silly or suggestive talk, which is out of place. Be sure of this: no immoral or impure or greedy person that is an idolater has any inheritance in the kingdom of God. Mas de fornicação e qualquer espécie de impureza ou ganância, nem sequer se fala entre vós, como é próprio de santos, nem haja palavras obscenas, insensatas ou grosseiras. São coisas que não convêm. Haja sim a ação de graças, porque disto deveis ter a certeza: nenhum fornicador, impuro ou ganancioso, o que equivale a idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Also we read in 1 Corinthians chapter 6. Também podemos ler na 1 de Coríntios, capítulo 6. 1 Corinthians chapter 6, 9 and 10. 1 de Coríntios, capítulo 6, 9 e 10. Do you not know that the unjust will not inherit the kingdom of God? Don't be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, slanderers or robbers will inherit the kingdom of God. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados,
nem os pedófilos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os caluniadores, nem os salteadores herdarão o reino de Deus. Now we know homosexuality is in the mainstream. Nós sabemos que agora está na moda a homossexualidade, Even illegal to speak against it, até a própria lei os protege, but the Bible clearly speaks. mas a Bíblia claramente nos fala. Perhaps those who are homosexuals or lesbians here may ask, is there any hope for us? Talvez os homossexuais e as lésbicas até nos podem perguntar, existe esperança para nós? Not only about homosexuality, even adultery or incest. Any sin, if you are in sin, you are not in the kingdom of God. Isto não diz respeito apenas à homossexualidade, mas a qualquer outro pecado, ao adultério, ao incesto, a qualquer outro pecado, não estamos, quando praticamos, estamos fora do reino de Deus. But you must know, Jesus loves you. Mas deveis saber que Jesus vos ama. Even if you are the worst sinner in the world, Jesus loves you. Mesmo que sejais o pior pecador deste mundo, Jesus ama-vos. And He came to this world to save the sinners. E Ele veio a este mundo para salvar os pecadores. That is the first intention of His coming. É esta a primeira intenção da sua vinda. That's why I read in Matthew chapter 1, É por isso que podemos ler em Mateus capítulo 1, verse 21. versículo 21. She will bear a son, you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Matthew 1:21. Mateus 1, 21. Yeah, the primary intention of Jesus coming to this world was to save us from sin. Sim, a primeira intenção, o objetivo de Jesus ao vir a este mundo era para nos salvar dos nossos pecados. So, my dear brothers and sisters, Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, are you in adultery? estáis no Are adultério, you in drunkenness? estáis na Are you condenação, homosexual? sois homossexuais, Are you in immorality? estáis na imoralidade, You have hope in Christ Jesus. tendes esperança em Jesus Cristo. He came to save you. He came to forgive your sins. Ele veio para vos salvar, Ele veio para perdoar os vossos pecados. All what you have to do is come to Him Tudo o que tendes de fazer é vir até Ele and say from your heart, I ask you pardon. e digam no vosso coração, Senhor, eu peço-te I am perdão. sorry, Lord. Desculpa-me, Senhor, eu peço-te perdão. Matthew 4:17. Em Mateus 4:17. Matthew 4:17. Mateus 4:17 Repent, the kingdom is near. diz-nos: arrependei-vos, que o reino está próximo. Yeah, the kingdom is here. Sim, o reino está It is aqui. near to you. Ele está próximo a The vós. Lord says, repent of your sin. E o Senhor diz: arrependei-vos dos vossos pecados. This is the way Jesus loves. É esta a forma como Jesus nos ama. 2,000 years before, He took your sins, my sins upon His body and died for us. Há 2000 anos atrás, Ele carregou os vossos pecados e os meus pecados no seu corpo e morreu por nós. Even before we were born, He saw our sins. Mesmo antes de nós nascermos, Ele já tinha visto os nossos pecados. He already knew that you will be homosexual. He knew that you will commit the sins of fornication. Ele já sabia que nós seríamos homossexuais, Ele sabia que cometeríamos o pecado da fornicação. And He knew all your sins. E Ele conhecia todos os nossos pecados. And He did reparation on the cross. E Ele trouxe-nos a reparação com a cruz. That's why you have salvation in Him. É por isso que nós nele encontramos a salvação. And He is the only way. E Ele é o único caminho. John 14:6. João 14:6. I am the way. Eu sou o caminho. I am the truth. Eu sou a I am the verdade. life. Eu sou a vida. Only through me you can come to my Father. Apenas através de mim podeis chegar ao My Pai. dear Christians, my dear Catholics, Meus queridos cristãos, meus queridos católicos, don't think you can find salvation among Hindus or Jews or Muslims. não penseis que podeis encontrar a salvação entre os hindus ou entre os muçulmanos ou entre os judeus. Your salvation is in Jesus Christ the Lord. A vossa salvação está em Jesus Cristo, Senhor. He is the only way. He is the only Savior. Ele é o único caminho, Ele é o único Salvador. Don't think there are many other gods. Não penseis que há muitos outros There's deuses. only one God. Só há um Deus. That is Jesus Christ who died for us. E Ele é Jesus Cristo que morreu por nós. He only can give life.
Ele só nos pode dar amor. He's the only way to salvation, to the kingdom of God. E Ele é a única forma para a salvação, para o reino de Deus. So, repent, seek Him, find Him in your life. Então arrependei-vos, procurai-o e encontrá-lo hoje na vossa vida. He's not far away. E Ele não está lá longe. He's near. Ele está perto. He's here. Ele está aqui. He's in the church. Ele está na igreja. Open your heart. Abri o vosso coração. That's why when Jesus gave the Holy Spirit to the apostles, the first charism He gave was to forgive sins. Foi por isso que quando Jesus deu o Espírito Santo aos apóstolos, o primeiro carisma que lhes deu foi o carisma do perdão dos pecados. We read John chapter 20, verses 22-23. Nós podemos ler em João, capítulo 20, versículos 22 e 23. John 20, 22-23. João 20, 22 e 23. When He had said this, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven, whose sins you retain are retained. Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ficarão retidos. This is called the Pentecost of the Apostles, the 12 apostles. A isto se chama o Pentecostes dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Only 12 apostles were there, no Mother Mary, no believers, nobody. Only 12. Apenas os 12 apóstolos estavam lá, não estavam lá Nossa Senhora nem nenhum dos outros crentes, só os 12. He breathed on them the Holy Spirit. Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. He did not give the charism of healing, Ele não lhes deu o carisma da cura, or charism of liberation from evil spirit, ou o carisma da libertação do espírito maligno, charism of vision or prophecy. ou o carisma das visões ou das profecias. But the most important charism He gave to forgive sins. Mas o carisma mais importante que ele lhes deu foi o do perdão dos pecados. And we know today the bishops are the followers of the 12 apostles. E nós sabemos que hoje os bispos são os sucessores dos apóstolos. Yeah, our bishops are the apostolic origin. Sim, os nossos bispos têm uma origem apostólica. Our church is apostolic. A nossa igreja é apostólica, Yeah, based on the foundation of the apostles. porque se baseia na fundação dos apóstolos. So, officially, it's the bishops that has the charism to forgive sins. Por isso, oficialmente, é o bispo quem tem o carisma para perdoar os pecados. Also to those priests to whom the bishop gave this power. E também aos sacerdotes a quem o bispo deu este poder. Although I am a priest, if the bishop doesn't give power to forgive sins, I cannot hear confessions. Mesmo eu sendo sacerdote, se o bispo não me der a permissão para eu perdoar os pecados, eu não posso perdoar os pecados. This is one of the reasons when I go to retreat, I ask for the permission of the bishop. É por esta razão que eu sempre que vou dar um retiro, eu peço a autorização do bispo. So you must know the greatness of a bishop. Por isso nós devemos conhecer a grandeza dos bispos. Also you must know the greatness of a priest. E também devemos conhecer a grandeza de um sacerdote. Perhaps the priest may be a sinner, Talvez o sacerdote seja um pecador, unholy person. uma pessoa que não é santa. But it is not he who forgives, but in him Jesus forgives. Mas não é ele quem perdoa, é nele que Jesus perdoa. You must know, when you look at a priest, you may think he's not holy, he's not prayerful. Why should I go to him for confession? Vós às vezes podeis pensar, olhando para um sacerdote, ele não é santo, ele não é uma pessoa de oração, porque é que eu me vou confessar a ele? It is not the priest who is sitting in the confessional, it is Jesus the Lord. Mas não é ao sacerdote que se senta no confessionário, é ao próprio Jesus, o Senhor. There you are meeting the other Christ, the priest. Nós aí encontramos o outro Cristo, o sacerdote. That's why the priest is called other Christ. É por isso que chamamos ao sacerdote o outro Cristo. It is his own word he is pronouncing. E são as suas próprias palavras que ele pronuncia. You know, once a paralytic came to Jesus, Uma vez um paralítico veio ter com Jesus. and they came only for a physical healing. E veio ter com Jesus apenas para pedir-lhe a cura física. For long 12 years he was paralytic. Ele já estava paralisado há 12 longos anos. They all expected Jesus to put the hand and pray for healing. Todos eles esperavam que Jesus colocasse a sua mão sobre ele e rezasse pela sua cura. But he did not lay hands on him. Mas ele não impôs as suas mãos sobre ele. He looked at him.
Ele olhou para Oh ele. my God, the sharp look, biggest scan, biggest machine. Oh meu Deus, que olhar tão profundo foi aquele, maior do que qualquer ecografia, qualquer raio-x. And when he looked at the heart of this man, he diagnosed the illness. E quando ele olhou para o coração daquele homem, ele diagnosticou a sua doença. He knew why this man was paralyzed. Ele ficou a saber porque é que aquele homem estava paralisado. It is because of his sins. Era devido aos seus pecados. And he said, E ele disse, Mark chapter 2, verse 7, Marcos capítulo 2, versículo 7, your sins are forgiven. os teus pecados estão perdoados. You know what happened? E sabem o que aconteceu? When the sins were forgiven, he stood up, he started walking. Quando os seus pecados foram perdoados, naquele momento, ele levantou-se e começou a andar. He took up his bed and walked home. Ele pegou na sua enxerga e começou a caminhar para casa. Jesus did not anoint him with oil, he did not put the hand on his head. Jesus não ungiu com óleo, nem sequer impôs as suas mãos sobre a sua cabeça. I know in my retreats, many people get physical healing. Eu sei que nos meus retiros há muitas pessoas que recebem curas físicas. How many are here who obtained any kind of physical healing in any of my past retreats? Put up the hands. Quantas pessoas estão aqui que já experimentaram alguma cura física num retiro meu no passado? Podem pôr os braços no ar? Please stand up as witnesses. Podem pôr-se de pé como testemunhas? In case you are not given testimony, you must give a testimony. Caso ainda não tenham dado o vosso testemunho, deveis dar o testemunho. You can write down, and tomorrow there will be a time you can surrender that to Daria and we can put in the internet. Amanhã haverá um tempo em que esses testemunhos serão recolhidos. Para os que quiserem podem escrevê-lo no papel e amanhã entreguem-nos Let's give an applause to the Lord para for this publicarmos. physical healing. Vamos dar um grande aplauso ao Senhor por estas curas físicas. So Jesus heals. Então Jesus cura. He is alive. Ele está vivo. Once a bishop asked me in Poland, why so many healings in your retreat? Uma vez na Polónia, um bispo perguntou-me por que é que há tantas curas físicas nos seus retiros? Is it because you are holy, Father? Será que é porque é santo? I said, Padre? no, Father. Eu disse, não, I'm senhor, the sou. worst of the sinners. Eu sou o pior dos pecadores. But in every retreat, I speak very clearly about sin and the need of repentance and confession. Mas é porque em todos os meus retiros eu falo muito claramente acerca do pecado e sobre a necessidade de arrependimento. So those who attend my retreat make good confession. The Lord heals them in the confession and then in the Holy Eucharist. E por isso aqueles que participam nos meus retiros fazem boas confissões e o Senhor cura-os, ou durante a confissão ou durante a Santa Missa. Yes, my dear brothers and sisters. Sim, meus queridos irmãos e irmãs. If only we are reconciled with God and love God, He can heal us and do miracles in our life. Apenas se nós nos reconciliarmos com Deus e se amarmos a Deus, é que Ele pode fazer milagres e maravilhas na nossa vida. Father James cannot heal you. O Padre James não vos pode curar. No bishop, no pope can heal you. Nenhum bispo, nem o Papa vos pode curar. Only Jesus who took your sins and the consequence of sins on the cross can heal you. Apenas Jesus, que carregou os vossos pecados e as consequências dos vossos pecados na cruz, é que vos pode curar. 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo He took 24. all your sins on his body and died for you. Ele carregou todos os nossos pecados no seu corpo e morreu por By nós. his wounds you shall be healed. Pelas suas chagas fostes curados. Hallelujah. Aleluia. So come to him by repentance. Então, vindo até Ele, através do arrependimento, Come to him with love in your heart. venham até Ele com amor no coração. Then you shall see many healings. E então vereis muitas curas. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, I just share with you something what I saw during my artificial coma. eu vou partilhar agora convosco algo que eu vi durante o meu coma artificial. I felt that I was going up to eternity. Eu senti que estava a subir à eternidade. I passed through a tunnel, a tube. Eu passei por um túnel que era como um tubo. It was very bad smelling.
cheirava muito mal, lot of reptiles, lot of bad insects. tinha uma série de répteis e de insetos horríveis. I felt much pain. Eu senti muitas dores. At the end of the tube, I was dropped down, No final daquele tubo, eu fui atirado and suddenly a big truck, a black truck came and stopped. e de repente um grande caminhão, cheio de sangue, parou. The driver was very serious, like a military captain, did not even look at me. O condutor estava com um olhar muito sério, parecia um militar e que nem sequer olhou para mim. He was looking very cruel, ferocious. Ele tinha um olhar muito cruel, feroz. I don't know how I sat beside him in the truck. Eu nem sei como é que me sentei ao lado dele no caminhão. And he was speeding up the truck. E ele começou a acelerar o caminhão. 60 kilometers, 100 kilometers, 200. It was going like an aeroplane then. E o caminhão começou a acelerar a uma velocidade incrível, 100 km, 200 km, depois já parecia um avião. The whole area was dark, no green, no living things. Toda aquela zona era muito escura, não havia nada verde, não havia vegetação. In other words, it was like a Sodom Gomorrah. Por outras palavras, era como Sodoma e Gomorra. No life. Não havia vida. You know, when we speak about Sodom Gomorrah, Vós sabeis que quando nós falamos de Sodoma e Gomorra, they were the richest, affluent cities at the time of Abraham. eram estas cidades, no tempo de Abraão, eram as cidades mais ricas e afluentes daquela altura. God destroyed them because their immorality, especially homosexuality. Mas Deus destruiu aquelas duas cidades, sobretudo devido à imoralidade, ao pecado da homossexualidade. You know, a week ago, Como sabem, há uma semana in atrás, Vienna, the capital of the Catholic country, Austria, em Viena, na capital de um país católico, a Áustria, 150,000 homosexuals made a parade. 150.000 homossexuais fizeram uma manifestação. My heart was broken when I read the message. E o meu coração ficou despedaçado ao saber isto e eu recebi uma mensagem. It's happening everywhere. E isto acontece em todo o lado. Are we heading towards a Sodom and Gomorrah? Será que nós estamos a caminhar para uma outra Sodoma e Gomorra? So, I come back to the subject. Então eu vou voltar ao tema. I felt like a Sodom and Gomorrah, an empty place. Eu senti que estava em Sodoma e Gomorra, um lugar vazio. Then the truck stopped. E depois o caminhão parou. I don't know how I came out. Eu não sei como é que saí. Perhaps I rolled out. Talvez eu tenha rebolado. And then there was a big place of fire. E depois eu vi um grande lugar cheio de fogo. I had a smell of the flesh. E eu sentia cheiro a carne But the queimada. fire was not touching me, no. Mas o fogo não me tocava. And the guardian angel told me that is hell. E o meu anjo da guarda disse-me que ali era o inferno. I heard the roaring of this Satan like a lion. Eu ouvi o rugido de Satanás como se fosse de leões. I saw Satan like I have seen in the pictures. E eu vi Satanás tal como eu já vi em imagens, With the horns, with the wings. com cornos e com asas. And then I heard a voice. E então eu ouvi uma voz: James, I hate you. James, eu odeio-te. I was trying to build up kingdom in Europe. Eu estava a tentar destruir o teu reino na Europa. O reino na Europa. Practically I destroyed the kingdom of my enemy Jesus. Eu tenho estado a tentar destruir o reino do meu inimigo, Jesus. Now you and your companions are trying to bring the kingdom back. E agora tu e os teus companheiros estão a tentar trazer de volta esse reino. I will not tolerate you. Eu não te vou tolerar. I hate you. Eu odeio-te. I thirst for souls. Eu tenho sede de almas. You will read all this in my book which you will buy soon. Podeis ler tudo isto no meu livro que estará à venda em breve. My God, Satan thirsts for souls. Meu Deus, Satanás tem sede de almas. We know on the cross Jesus said, I thirst. Nós sabemos que na cruz Jesus disse: tenho sede. The King of Kings, Jesus thirsts for the souls. O Rei dos Reis, Jesus, tem sede de almas. He is thirsting that the souls may come to his kingdom. Ele tem sede de almas para que estas venham para o seu reino. Also there is another person, his enemy,
thirsting for souls. Mas também existe uma outra pessoa que é o inimigo que tem sede de almas. That is Satan. E esse é Satanás. Satan is a truth. Satanás é uma realidade. We are living in a world, even priests and bishops don't believe in the existence of Satan. Nós vivemos num mundo em que até há sacerdotes e bispos que não acreditam na existência de Satanás. Jesus spoke very clearly about Satan. Mas Jesus falou muito claramente sobre I'm Satanás. not going to say everything now. Eu não vou falar-vos sobre tudo isto agora, Only one sentence. mas apenas uma frase. Luke chapter 10 verse 18, 19. Lucas capítulo 10, versículos 18 e 19. Luke chapter 10 verse 18, 19. Lucas capítulo 10, versículo 18 e 19. Jesus said, I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, I have given you the power to tread upon serpents, scorpions, upon the full force of the enemy, nothing will harm you. Jesus disse-lhes: Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Olhai que vos dou poder para pisar aos pés serpentes e escorpiões e domínio sobre todo o poderio do inimigo. Nada vos poderá causar dano. Jesus said, I saw Satan falling down on earth. Jesus disse que viu Satanás cair na terra como um relâmpago. My God, Satan came from above. Meu Deus, Satanás veio lá de cima. Who is Satan? E quem é Satanás? The fallen angel. É um anjo caído. They have a story in the book of Revelation, chapter 12, verse 7 onwards. Nós temos a sua história no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículos 7 em diante. Book of Revelation, chapter 12, verse 7 to 9. Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Then war broke out in heaven. Michael and his angels battled against the dragon. The dragon and his angels fought back, but they did not prevail. There was no longer any place for them in heaven. The huge dragon, the ancient serpent, who is called the devil and Satan, who deceived the whole world, was thrown down to earth with his angels. Depois travou-se uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos declararam guerra ao dragão. O dragão e os seus anjos combateram, mas não resistiram, e nunca mais encontraram lugar no céu. O grande dragão, a serpente antiga, a que chamam também Diabo e Satanás, o sedutor de toda a humanidade, foi lançado à terra, e com ele foram lançados também os seus anjos. We heard the dragon. Nós ouvimos a palavra dragão. Dragon is a synonym for Satan. Dragão é um sinónimo de Satanás. My dear Portuguese Catholics, Meus queridos portugueses católicos, perhaps in your home you have a beautiful picture of dragon. talvez nas vossas casas tendes uma bela imagem de um dragão. Maybe on your t-shirt there is a print of a dragon. Ou talvez até numa t-shirt tenham uma imagem de um dragão. Whereas many of you women having a locket with a dragon. Talvez haja senhoras que têm um fio com um dragão. You must know that is Satan. Mas deveis saber que esse é Satanás. Don't expect Satan to bring blessings on you. E não espereis que Satanás traga bênçãos para vós. So remove all such symbols. Então retirai todos esses símbolos. The ancient serpent, A serpente antiga, the one who tempted Adam and Eve. aquele que tentou Adão e Eva. I know many ladies are having the image of snakes on their rings or on their chains. Eu sei que há muitas senhoras que trazem a imagem de serpentes nos seus com fios ao pescoço ou em pulseiras, anéis. You know who worships snake? The primitive Indians, the pagans. Mas sabem quem é que adoram as serpentes? São os hindus, os indianos My dear primitivos. Portuguese Catholics, Meus queridos portugueses católicos, long ago you came to India. há muito tempo atrás vocês vieram até à Índia. Your Índia. ancestors came to evangelize India. Os vossos antepassados vieram evangelizar a Índia. You know the history. E conheceis a história. And they taught powerfully about Christianity, Catholic life. E eles ensinaram-nos com muito poder sobre o cristianismo, sobre a vida cristã. So every Catholic Christian uses a crucifix Por isso, todos os católicos usam um crucifixo in their home.
nas suas on their casas, chains, aos seus no because they know pescoço, the power of the crucifix. porque eles conhecem o poder que tem o crucifixo. My dear children, Meus queridos filhos, throw away all pagan symbols from your body and hope. deitai fora todos os símbolos pagãos de vós, que usam em vós próprios e das vossas casas. Maybe symbols of elephants, symbols of what you call snakes, or Sim. talisman. Talvez símbolos de serpentes, de elefantes, talismãs, todas essas coisas. Or lucky stones, Ou pedras da sorte, or lucky rings. ou anéis da There are sorte. so many things you are received from gurus coming from India. Há tantas coisas destas que se receberam de gurus que vêm da Índia. I'm happy that you love India. Fico muito feliz por vocês amarem a Love Índia. India, I'm Indian. Amem a Índia, eu sou indiano. But follow Christ, not Hinduism, please. Mas sigam a Cristo, não os hindus, por favor. Know your identity. You are a Catholic Christian. Conhecei a vossa dignidade, a vossa identidade. Vós sois católicos. In the name of inculturization, don't imitate Hinduism. Em nome da cultura, da culturalização, por favor, não imitem os hindus. Perhaps you may have a statue of Buddha in your home. Talvez até tenham uma estátua de Buda na vossa casa. Buddha is not your God. Mas o Buda não é o vosso Deus. Maybe the picture of Rama, Krishna. Talvez a imagem do Rama, da Krishna. You are a Catholic. Vós sois católicos. Decorate your home with a picture of the Sacred Heart, picture of Mary. Decorem as vossas casas com as imagens do Sagrado Coração, do Imaculado Coração de Maria. And have a chain or a ring with the symbol of Jesus or Mary. E tragam um fio, um anel com o símbolo de Jesus ou de Nossa Senhora. Wear a scapula, wear a rosary. Usem o escapulário, usem o terço. I wish that all those which are pagan symbol, throw them out. Eu desejo que todos aqueles que têm consigo símbolos pagãos que os deitassem fora. Burn them. Queimem-nos. My dear ladies, first of all, look at your neck. Is there anything hanging there? Minhas queridas senhoras, em primeiro lugar, olhai para o vosso pescoço. Se há cá alguma coisa que tenha. Many ladies have chains, but not Seja a cross, pagã. not a cross, not a medal. Será que há senhoras que não trazem consigo nenhuma cruz, nem uma medalha? If you leave your chest like a desert, Satan will come. Se deixarem o vosso pescoço como um deserto, Satanás virá. You know, the old belief is that Satan is in the sea and in the desert. Como sabeis, Satanás estava no mar e no deserto. So don't leave your chest as a desert. Por isso não deixeis o vosso pescoço vazio, como se fosse um deserto. Have a chain, Ponham um fio, at least a thread, pelo menos um fio and só. buy a cross E comprem uma cruz or a medal ou uma medalha. and get them blessed by a priest. E peçam que seja abençoada por um sacerdote. That's why tomorrow in the evening É por isso- I'll be blessing articles. É por isso que amanhã, no final do dia, eu irei abençoar os objetos. So if you bring scapula, medals or rosaries, Por isso podem trazer os escapulários, medalhas, os terços, os crosses, crucifixos, crucifixes. cruzes, crucifixos. Especially there is a crucifix which is very powerful, Benedictine crucifix. Sobretudo, há um crucifixo que tem um grande poder, que é a cruz de São Bento. A great weapon to fight Satan. É uma grande arma para lutar contra Satanás. Gabi and the team are selling such kind of articles behind. During the break you can buy if you want. A Gabi e a equipa estão a vender este tipo de crucifixos e outros objetos e podeis, por isso, comprá-los durante o intervalo. And tomorrow I'll be blessing them all. Amanhã eu irei abençoá-los a todos. Yeah, don't be ashamed to have a cross on your chain, on your chest. Não tenham vergonha de trazer uma cruz ao vosso peito, ao pescoço. Be proud to say, I'm a Catholic, I'm a Christian. Sejam orgulhosos em dizer que são católicos, que são cristãos. And then the devil will run away. E então o demónio irá fugir. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. So I was speaking about the origin of Satan. Então eu estava a falar-vos sobre a origem de Satanás. He is the dragon, Ele é o dragão, the huge serpent, a grande serpente who deceived the whole world. e aquele que enganou todo o mundo. So what devil says is right. Então tudo aquilo que o demónio diz é mentira. You know what devil told Eve and Adam?
Vós sabeis aquilo que o demónio disse a Eva e a Adão. If you eat the forbidden fruit, you will become gods. Se comerdes da árvore, do fruto da árvore proibida, ireis tornar-vos deuses. Today also devil comes and tell such to do forbidden things. E também hoje o demónio vem nos tentar dizendo para fazermos coisas To break proibidas, the commandments of God, to break the commandments of the church. para não cumprirmos os mandamentos de Deus, para não cumprirmos os mandamentos da igreja. Then the devil say, you are free. O demónio vem nos tentar e Why diz-nos, you should be burdened under these commandments? tu és livre, porque é que deves estar debaixo do controle destes Liberate mandamentos? yourself from the burden of these commandments and church. Liberta-te do poder destes mandamentos e da igreja. I'll give you peace. I'll give you liberation. Eu vou-te dar a paz, eu vou-te dar a libertação. Who says? Quem é que diz? Satan. É Satanás. You know the definition of Satan? Conheceis a definição de Satanás? Jesus said it in John 8:44. Jesus dá-la em João 8,44. John 8:44. João 8,44. You belong to your father, the devil, and you willingly carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, does not stand in truth, because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks in character, because he's a liar and father of lies. Vós tendes por pai o diabo e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e não esteve pela verdade, porque nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. So through lies and all kinds of defraud, corruption, he wants to take us to his kingdom. Por isso, através das mentiras e de todo o tipo de fraudes e de corrupções, ele quer nos levar para o seu reino. He's a murderer. E ele é um assassino. You know the greatest murder today? Vós conheceis o maior assassinato que existe You hoje? may say, Father James, thousands are killed in Baghdad. Talvez muitos de vós me respondam, Padre James, há milhares que morrem em Bagdade, Many thousands killed in Syria. há muitos milhares que morrem na Síria. Big murder, big bloodshed. É um grande assassinato, muito sangue inocente é derramado. But greatest bloodshed is here in Portugal, in Spain, whole Europe and the world, abortion. Mas o maior derramamento de sangue existe aqui entre nós, em Portugal ou em Espanha ou em toda a Europa. E isso acontece com o aborto. That is the worst killing. Esta é a pior forma de Killing matar. the innocent children in the mother's womb. É matar as crianças inocentes dos ventres das suas mães. So repent. Por isso, arrependei-vos. Let us Arrependei-vos. love life and live for life. Vamos amar a vida e viver pela vida. Let not the curse of this abortion fall upon Portugal or Europe. Que a maldição destes abortos não caia sobre Portugal e na Europa. We are suffering under these curses. Nós sofremos debaixo destas maldições. You read my recent new book about curses. Podeis ler o meu livro recente sobre as maldições. You will see how curses come to our home, our family. E podemos ver como as maldições afetam as nossas casas, as nossas famílias. Today, devil is propagating murder. Hoje o demónio propaga o assassinato. That's why America, European countries all passed the bill of abortion. Por isso é que na Europa, na América, todos esses países aprovaram leis que permitem o That aborto. means killing the children is legalized. Isso significa que matar crianças é legalizado. People say, children are abused, children are put into child labor. Many people have crocodile tears about them. E depois muitos de nós, quando ouvimos falar que há crianças que são abusadas, quando há trabalho infantil, quando se explora crianças, ficamos muito chocados com essas notícias. I heard from Europe many people say, in India they have child labor, poor children are working hard. Já ouvi muitas pessoas aqui na Europa dizerem, coitadas dos meninos lá na Índia, porque eles têm trabalho infantil, exploram as crianças. Everywhere there is rape, child abuse. Até há violações, há abuso de crianças. All this comes in big letters in the newspapers. Tudo isto vem com letras muito grandes nos jornais. Of course, rape is sin. Claro que violar é pecado. Child abuse is sin. Abusar de crianças é pecado. Child labor is bad, sin. A exploração, o trabalho infantil é um pecado muito But mau. no newspaper speaks about the greatest thing happening in Europe and America.
abortion. Mas nenhum dos jornais fala deste grande pecado horrível que acontece na Europa e na América, o aborto. My dear people, let us speak about it. Meu querido povo, vamos falar sobre isto. Tell everyone not to commit this murder. Vamos dizer a todos para não cometer este assassinato. You know what will be the consequence? Sabem qual é a consequência? Yeah, many children murdered, Há muitas crianças que são mortas, many young people not married. há muitos jovens que não se casam, Even those married have only 1 or 2 children. mesmo os que estão casados têm 1 ou 2 filhos. Many married couples have no children nowadays. Há muitos casais que não sequer têm filhos. What will happen? E sabem o que vai The acontecer? Christians will decrease and somebody else will increase. O número dos cristãos está a diminuir, mas alguém está a aumentar. In other words, Portugal may not be a Christian country. Por outras palavras, Portugal no futuro pode não ser mais um país cristão. Europe may not be Christian. A Europa pode não mais ser cristã. Already it is not Christian because we are not living Christian life. Agora já não é muito cristã, porque nem todos nós vivemos uma vida cristã. Now we have at least the label that we are Christians. Nós agora temos o rótulo do que somos cristãos. But after some time, the whole Europe may be Islamic Mas daqui a algum tempo, talvez toda a Europa seja do Islão, because they will not abort. porque eles não abortam They will not practice family planning. e eles não praticam o controle familiar. Every Muslim has 6, 7, 8, 9 children. Todos os muçulmanos têm 6, 7, 8 filhos. They say children are blessings from Allah. Eles dizem que os filhos são bênçãos de Allah. But for many Catholics, children are a curse. Children are a fear. Mas para muitos católicos, as crianças são uma maldição. As crianças representam o medo. Catholics don't want children. E os católicos não querem filhos. Yeah, the next generation, or soon, we will be reaping the consequence of our attitude. E na próxima geração, e em breve, nós vamos colher as consequências negativas desta nossa atitude. So let's speak for pro-life. Então nós falemos e apoiemos obras pró-vida. If anyone comes and tells you, I want to abort my child, say, don't do it, please. Sempre que alguém vier ter convosco e diga eu vou abortar o meu filho, aconselhem a não fazer, digam My dear não parents, façam. don't encourage anyone to commit abortion. Meus queridos pais, não encorajam, não apoiem ninguém a praticar o aborto. When you advise someone to abort, you are advising for murder, confess. Quando estás a aconselhar alguém para fazer o aborto, estás a aconselhar alguém para assassinar. Têm de confessar isso. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. The Aleluia. devil thirsting for souls. O demónio tem sede de almas. Then, my dear brothers and sisters, Por isso, meus queridos irmãos e I irmãs, was about to enter heaven, eu estava quase a entrar no céu and the Lord opened a big book before me. e o Senhor abriu-me um grande livro à minha frente. I never seen such a big book, Eu nunca tinha visto um livro assim tão grande. maybe 100 times bigger than this hall. Talvez fosse 100 vezes maior do que este pavilhão. A big 2 pages were opened before me. E 2 grandes páginas abriram-se à minha frente. On one side, I saw all my past sins, De um lado, eu vi todos os meus pecados do passado, even my smallest sins, até os meus pecados mais pequenos, even the smallest anger I had with somebody, até a mais pequenina raiva que eu tive com uma pessoa, small bad words I spoke. as pequeninas más palavras que eu tinha dito. When I read the Bible, E quando eu li a Bíblia, que Jesus disse, you have to give an account even for every word that you speak. tu terás que prestar contas até pela mais pequenina palavra que disseres. I never took it serious, Eu nunca tinha levado isto a sério, but the Lord takes it serious. mas o Senhor leva muito a sério. Everything is written in the book of life. E tudo está escrito no livro da nossa vida. On the other page, I saw all good things I done in my life. E na outra página eu vi todas as coisas boas que eu fiz na minha vida. And the Lord accused me of my sins. E o Senhor acusou-me dos meus pecados. There were many times I had not made good confessions. Houve várias vezes em que eu não fiz boas confissões. Sometimes I felt shy. I was afraid to confess certain sins in the past. Às vezes eu senti-me envergonhado e eu senti-me que não fui capaz de dizer certos pecados no For passado. example, when I became teenager, I began to masturbate.
Por exemplo, na minha adolescência, eu iniciei o hábito da masturbação. I knew it was sin because my mama told, catechism teachers told me. Eu sabia que era pecado porque a minha mãe me tinha ensinado e o catecismo da igreja também me ensinou. But there were times I not confessed them because I was shy. Mas houve alturas em que eu não confessei isto porque era tímido, Also de vergonha. later in the seminary life, E também mais tarde na vida do seminário, there were times I hid that sin. houve alturas em que eu escondi este pecado. Sometimes I said sin in such a way the priest may not understand. E às vezes eu dizia os pecados de uma forma que o sacerdote não compreendia. I just say, I have committed bad sins. E eu dizia, eu cometi maus pecados. I did not say I committed masturbation. E eu não dizia claramente, eu cometi a masturbação. Because I didn't want the priest to know. Porque eu não se queria que o sacerdote soubesse. All these were revealed to me and the Holy Spirit convicted me. Tudo isto me foi revelado e o Espírito Santo mostrou-me. I don't want to enumerate all that to you now. Eu agora não vos posso enumerar tudo o que me foi dito, Suddenly the Lord said, mas de repente o Senhor disse-me, James, you have committed adultery. James, tu cometeste adultério. I was shocked. Eu fiquei chocado. Honestly speaking, I never slept with a woman in my life. E falando com sinceridade, eu nunca dormi com nenhuma mulher na minha vida. I said, Lord, no, I didn't commit adultery. E eu disse, não Senhor, eu nunca cometi adultério. Suddenly I saw a board, De repente eu vi um quadro, Matthew chapter 5, Matthew, hallelujah, 28, 5:28. eu vi um quadro que dizia Mateus, capítulo 5, 28. If you look at a woman with lust, you have committed adultery in your heart. Se olhares para uma mulher com desejo, já estás a cometer adultério no teu coração. As a teenager, even as a seminarist or priest, several times I looked at women with lust. E várias vezes, enquanto adolescente, enquanto seminarista ou já como sacerdote, eu várias vezes olhei para mulheres com desejo. When I saw women half naked or breast out, and I got lust in my soul. Várias vezes, quando vi mulheres meias despidas, ou mostrando certas partes do seu corpo, eu fiquei com um desejo, com luxúria dentro de mim. I never confessed saying I committed adultery. E eu nunca confessei dizendo que cometi adultério. I used to say to priests I had bad thoughts, Eu costumava dizer aos sacerdotes, eu tive maus but that pensamentos, was not enough. mas isso não era I suficiente. had to confess it clearly. Eu tinha de confessar claramente. So the Lord convicted me, accused me. Então o Senhor convenceu-me do meu pecado, Suddenly the acusou-me. Lord said, De repente o Senhor disse, you are a murderer. és um assassino. My God, I never killed anyone. E eu pensei, meu Deus, eu nunca matei ninguém. I never encouraged anyone to commit abortion. E eu nunca encorajei ninguém a cometer aborto. And then the Lord showed me 1 John chapter 3 verse 15. E então o Senhor mostrou-me a 1 de João, capítulo 3, versículo 15. 1 John chapter 3 verse 15. 1 de João, capítulo 3, versículo 15. If you hate your brother, you are a murderer. Se odiares o teu irmão, és um assassino. In my life several times I hated people. Durante a minha vida, várias vezes eu odiei algumas pessoas. I'm a murderer. Eu sou um assassino. I never confessed all this. Eu nunca confessei tudo isto. And the Lord showed all my sins. I felt so bad. E o Senhor mostrou-me todos os meus pecados. Eu senti-me tão mal. I cried. Eu chorei. I want to make a good confession, but there's no priest around. Eu queria fazer uma boa confissão, mas não havia sacerdotes à volta. I said, Lord, I will do it. E eu disse, Senhor, eu vou fazê-lo. I knew I was paralyzed in the hospital, Eu sabia que estava paralisado no hospital. and I knew I was in eternity. Eu sabia que estava na eternidade. The Lord showed all my sins. O Senhor mostrou-me todos os meus pecados. I don't want to say all my sins before you now. Eu agora não vos quero dizer todos os meus pecados diante de vós. When I became conscious, Quando eu fiquei consciente, I want to make a life confession eu quis fazer uma confissão de vida. of all the sins I had confessed in the past and all that I had not said clearly. De todos os pecados que já tinha confessado no passado e de todos os que ainda não tinha confessado I want claramente. to make a confession in my own language. E eu queria confessar-me na minha própria língua. Thank God, a priest from Kerala came E graças a Deus, um sacerdote veio de Kerala and made a long confession. e fiz uma longa confissão. Although I made several times
life confession in the past, embora eu já tivesse feito várias vezes confissões de vida no passado, this was my best confession. esta foi a minha melhor confissão, Because the Lord showed each and every sin I committed in the past. porque o Senhor mostrou-me cada pecado e todos os pecados que eu cometi no All passado. that was hidden in my subconscious Tudo o que estava escondido no meu subconsciente came into light. e veio até à luz. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, eternity is a truth. a eternidade é uma verdade. We will die. Acreditai, After life, death, there is life. depois da morte há a vida. Either we will go to heaven or to hell. Quer se vá para o inferno, quer para o Hell is céu. a truth. O inferno é uma verdade Heaven is a truth. e o céu é uma verdade. Yeah, whether you believe or not. Quer vós acreditais ou não. I say that you may believe. E eu digo-vos para acreditarem. For God is very merciful. É claro que Deus é muito Mercy is misericordioso. everlasting. A sua misericórdia nunca acaba. That's why there is purgatory for those who have committed sin to expiate their sin. E é por isso que existe o purgatório, para aqueles que cometeram pecado poderem expiar o seu pecado. So all these experiences you will read my new book, Eternity. E todas estas I minhas show eternity. Todas estas minhas experiências podeis ler no meu novo livro, Eu Vi a Eternidade. I wish Anna Virginia who translated it. Oh no, Tiago, where is Tiago? Tiago, eu gostaria que o Tiago viesse aqui, se faz favor. Bom dia a todos. Como o Padre James já vos falou, este é o seu último livro. O livro tem como título Eu Vi a Eternidade, em que o Padre James partilha connosco tudo o que Deus lhe mostrou no céu, no inferno e no purgatório. Nós acreditamos que há vida para além da morte, mas talvez fiquem algumas dúvidas, e essas dúvidas são desfeitas com este livro. Os vários patamares que existem no céu, o Senhor mostrou-os ao Padre James, e mediante o nosso pecado nós vamos ser encaixados lá. Portanto, está nas nossas mãos a salvação ou a condenação. Dou graças a Deus por este ministério do Padre James e da possibilidade de o termos aqui com este livro de salvação, que aconselho a todos a poderem ler, e vão ver que vão conseguir converter as pessoas, vossas amigas que têm dúvidas, que dizem que Deus não existe. Todas as dúvidas vão ser desfeitas com este livro. O Padre James quer oferecer este primeiro livro a um casal, que é a Júlia e o Carlos, eles que venham aqui para receber do Padre James o seu primeiro livro, o primeiro exemplar, e obrigado a todos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus, from my heart. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus, from my heart. Are you tired? Estão cansados? That's why I come again and again to Portugal. É por isso que eu continuo sempre a vir a Portugal. When I when I go to other places, after 1 hour they get tired. Quando eu vou a outros sítios, ao fim de 1 hora, as pessoas já estão cansadas. So I see you thirsting for God's word. Mas eu vejo que vocês têm sede, anseiam pela palavra de Deus. But I'm tired, so we need a break for half an hour. Mas como eu estou cansado, nós precisamos de um intervalo de meia hora. So after half an hour, we will come back. That means 12:15, we will come back. Então daqui a meia hora nós voltamos, ou seja, voltamos ao 12:15.